que há além da morte? Charles Leadbeater. Dilatação da consciência. Dimensões do espaço. Para formarmos uma ideia do mundo astral, convém advertir que nele desaparece uma das muitas limitações que por toda parte nos rodeiam no mundo físico, onde só somos conscientes de 3 dimensões do espaço, porque unicamente essas 3 dimensões e não as outras as pode perceber o cérebro humano em seu funcionamento normal. Realmente o espaço em que nos movemos tem muitas dimensões, e os limites impostos à nossa compreensão dele nos diferentes níveis restringem-se apenas ao alcance de nossa própria consciência e são puramente subjetivos. No plano astral estamos ainda muito longe de descobrir os poderes divinos latentes ao homem. Ao menos achamos-nos algo mais próximo de descobri-los. E não nos embaraçam tantas limitações, porque já se desvanecem por completo uma delas. Ainda esta alteração, por infinitesimal que pareça em comparação com o que está além dela, é tão enorme do ponto de vista do plano físico que dificilmente podemos entender mesmo um pouco de seu significado. Por cuidadosa que seja, uma descrição não pode expressar a ideia na linguagem física. Tudo o que podemos fazer é indicar os pontos principais, de sorte que quem tenha um pouco de experiência dessa condição possa deduzir o resto. Mas quem não o tenha visto nem um pouco só pode aprendê-lo parcialmente. Uma paisagem pintada nos sugere a ideia de como ela seria se em realidade a víssemos, porque já vimos outras paisagens. Nossa mente está habituada às características gerais da topografia campestre, e isto pode suprir sem dificuldade o que falta na pintura, mas se a montássemos a quem em sua vida não tivesse, mostrássemos a quem a sua vida não tivesse visto nenhuma paisagem natural, ser-lhe-ia difícil perceber o que significa esta apresentação pictórica, deficiente em seus pormenores, nem suas linhas, nem seus ângulos. Podem produzir exatamente os da paisagem natural, que não está delineada tal qual é, e sim como o pintor a percebe de certo ponto de vista, de modo que a não ser pela perspectiva e variedade de proporções, não teremos ideia do que está representado nela. Igualmente podemos formar conceitos errôneos dos planos superiores da natureza, não bastante nosso bom desejo e clara compreensão das descrições mais cuidadosas, sem que a culpa seja nossa, nem de quem os descreve, e sim inerente à dificuldade do próprio assunto. O melhor meio de compreender, além da luz astral, não há meio tão apropriado como a 4ª dimensão para se conhecerem as condições prevalecentes no plano astral e plasmar no cérebro físico as formas mais simples desta ordem superior do espaço. Isto requer, indubitavelmente, um enorme esforço do cérebro físico, que será obrigado a exceder sua tensão habitual e desprender novas energias. Pouco a pouco o cérebro físico ascenderá a esta demanda, e à medida que vencemos as dificuldades, poderemos, por este meio, perceber as formas astrais que nos sugerirão ideias de ordem superior e um mais amplo conceito da vida no espaço. Este processo não é igualmente acessível a todos. Alguns se simpatizam e fascinam de tal modo por ele que facilmente dominam suas linhas gerais, ao passo que a outros lhe parece de todo incompreensível. De vários modos podemos considerar este assunto, a cujo estudo me levou à leitura da obra Ficções Científicas, de C.H. Hinton, de cuja opinião sobre o assunto falarei mais tarde. Se o leitor quiser dar-se ao trabalho de conhecer diretamente essa obra, certamente lhe será útil. Hinton não relaciona esse assunto com o plano astral, cuja existência certamente desconhece. Conclui formulando um conceito mais elevado do espaço físico do ponto de vista puramente científico. No entanto, além das verdades expostas por esse autor, já que o mundo astral interpenetra o físico, podemos conhecer algo dele. Não é possível assegurar que o estudo da 4ª dimensão seja o meio mais qualificado para o desenvolvimento da faculdade de servir-se da luz astral, embora muitos o tenham conseguido precisamente por este meio.
Porém, o cuidadoso estado dessa matéria amplia os conceitos e vigoriza as ideias que passamos a expor. Nossas limitações. Nosso conceito comum de espaço envolve a ideia de limite, isto é reconhecido pelos autores orientais ao dizer reiteradamente que a consciência pode transcender o tempo e o espaço. Eles consideram o espaço como limite de nossa consciência e não como realidade necessariamente existente. É difícil ser esta ideia compreendida pelas pessoas que não se recordem de haver elevado sua consciência além do plano físico. Porém, os capazes de elevá-la aos planos superiores da natureza sabem que há um nível além do qual não existe tempo nem espaço, segundo o conceito comum. No plano físico, onde existe a limitação chamada espaço, o consideramos de 3 dimensões, longitude, latitude e profundidade, sem que não seja possível conceber outra dimensão diferente, de modo que todo movimento sintético se decompõe para nós em 3 movimentos analíticos. Por exemplo, se num cômodo desejamos mover um objeto de um ponto qualquer para outro, podemos fazê-lo pela combinação de 3 movimentos em linha reta, em 3 direções, cada uma das quais perpendicular às outras 2. Supondo que o nosso objeto esteja no solo, por 2 movimentos no solo que serão perpendicularmente um ao outro, podemos trazer esse objeto diretamente para um ponto qualquer onde desejamos colocá-lo. Resta-nos levantá-lo depois em linha reta, perpendicular às 2 anteriores, para atingir a posição desejada. Em nossa consciência física, não podemos conceber outra linha perpendicular a cada uma das 3 citadas. Porém, esta impossibilidade não prova que não exista a 4ª linha, e sim que nossa mente não é capaz de imaginá-la. Este problema deve ser resolvido precisamente por analogia, isto é, estabelecendo termos de comparação com um ser vivente que perceba as 2 dimensões. Perceba apenas 2 dimensões, assim como nós percebemos 3. Pois, embora não saibamos com certeza se há algum ser vivo desta índole e perspectiva, podemos admiti-lo nos infusórios. Uma vida bidimensional. Se colocarmos um destes infusórios sobre uma folha de papel, para ele não haverá outro mundo além da superfície onde se movimenta, já que não poderá elevar-se acima da folha nem submergir abaixo dela. E também desconhecerá nossos conceitos de cima e baixo, pois embora esteja sobre a superfície, ignorar o que ela seja. Se este infusório pudesse raciocinar, descobriria a 3ª dimensão, de cima e embaixo, que totalmente invisível para eles, escapa a toda experiência que pudesse realizar a pergunta. Para chegar a isso, examinemos as 2 prováveis limitações e como se lhes afiguram quais objetos tridimensionais que deparasse. Notemos, antes de tudo, que o tamanho nada importa nesta questão, pois podemos imaginar a folha de papel de muitos quilômetros de longitude e o infusório algo maior, sem alterar os termos do problema. Sendo uma entidade da espessura de um átomo e nada sabemos dessa espessura, seu átomo pode ser do tamanho que preferimos. Notamos também que uma linha traçada sobre a folha do papel seria para o infusório um obstáculo insuperável, e se a linha atravessasse de uma a outra margem da folha, ficaria à superfície. Ou melhor, o mundo do infusório, dividida em 2 partes pela espessura da tinta. Por sua vez, ele se veria impossibilitado de atravessar a fronteira que o separa da outra parte do seu mundo, essencialmente idêntica a que ele se encontra, nem tão pouco ter consciência do que ocorra além daquele limite, não bastante sua vizinha proximidade. Do espaço tridimensional, nós observamos o mundo do infusório e nos é fácil produzir fenômenos que a microscópica entidade pareceriam maravilhosos. Se pegássemos o objeto deste outro mundo e o transpuséssemos até o seu pela linha divisória para o infusório, seria uma aparição inexplicável. Se desenhássemos um quadro ao redor do infusório, este ficaria preso dentro de um espaço limitado por todos os lados, em direções desconhecidas. Pareceria assim impossível que outra entidade pudesse entrar neste quadrado sem transpor por um dos seus lados, por mais que para nós fosse sumamente fácil colocar rapidamente um objeto ao lado do infusório durante o tempo necessário para que ele se convencesse de sua realidade e retirá-lo depois prontamente. Qualquer figura quadrada pareceria ao infusório uma caixa fechada, porém de maneira alguma nulo pareceriam para nós as que ele pudesse construir uma direção de todo inconcebível para ele.
pois apenas a longitude e a latitude da folha de papel em que se movimenta são os caminhos por onde podem se aproximar dele objetos exteriores, que, no entanto, podemos introduzir em seu mundo por meios cuja natureza ele desconhece. Mais facilmente poderíamos transformar a ideia da distância que o infusório se forjasse, se marcamos um ponto próximo de cada uma de duas margens paralelas da folha de papel. Sua distância será para um infusório a amplitude máxima de seu mundo e não poderá atravessar de um ponto para o outro sem atravessar toda a superfície. Nosso conhecimento das 3 dimensões nos permite dobrar a folha do papel de modo que se aproxime e ainda se toque os pontos, porém o infusório não concebe semelhante dobra. Porque para isso é necessário que o papel se mova no espaço de que ele não tem ideia. No entanto, o inseto acharia que, em virtude de nossa intervenção, os pontos distantes se aproximam de forma a não precisar atravessar toda a superfície da folha para ir de um lado ao outro. Isto lhe pareceria outro milagre, oposto de seu ponto de vista às leis da natureza. É fácil compreender que nosso conhecimento das 3 dimensões nos permitiriam armar uma infinidade de artes ao infusório que só concebe 2, porém é muito curioso que se nos estão continuamente armando os mesmos ardes. Todos os que têm observado os fenômenos espiritistas sabem que as sessões ocorrem fatos análogos aos aqui descritos. Frequentemente desaparece um objeto de uma caixa fechada ou a entidade espírito demonstra que para ela é como se a caixa estivesse aberta, pois lê os escritos e com igual presteza desaparece sem saber como. Claro está que só podemos explicar semelhantes fenômenos supondo uma 4ª dimensão relacionada com as outras 3, como a profundidade ou a altura com as outras 2 no plano físico. Se existe essa 4ª dimensão, todo ser conhecedor de suas leis que nela atue poderá tratar-nos como tratamos o infusório, que concebe apenas 2 dimensões, e realizar fenômenos que nos parecem prodígios, sem contrariar de modo algum as leis da natureza. Considerações matemáticas. Examinemos agora a questão sobre outro ponto de vista. Suponhamos uma linha reta de 2 polegadas de comprimento, tamanho, tomando por unidade a polegada. Representamos essa reta pelo número 2. Segundo os princípios geométricos, essa reta é engendrada pelo movimento de um ponto em determinada direção. E se movemos a linha perpendicularmente a si mesma até a distância de 2 polegadas, obteremos uma superfície quadrada cuja representação matemática será 2. Se agora levantamos esse quadrado também perpendicularmente a si mesmo até a altura de 2 polegadas, resultará um cubo de 2 polegadas de aresta, numericamente representado por 2/3. Aqui temos 3 figuras geométricas engendradas por movimentos reciprocamente dependentes. O ponto engendra a linha, este o quadrado e este o cubo, cujas correspondências numéricas são respectivamente 2/2 e 2/3. Geometricamente não é possível levar esta série de operações além do cubo, porém algebricamente se pode elevar o número à 4ª potência, a qualquer outra até a 10ª. Estas expressões algébricas devem ter sem dúvida sua correspondência na verdadeira geometria do espaço. Portanto, qual será a forma do sólido correspondente ao número 2/4? Pergunta. Desde que não podemos demonstrar plasticamente esta forma, será bom tentarmos imaginar que essa espécie de sólido ela deve ser e que corresponderá à 4ª dimensão, mas a fim de compreender os fatores do problema, convém estudar como se origina cada uma destas figuras de imediatamente anterior. Observemos primeiro, se bem que se possa representar por 2/2 a superfície de um quadrado cuja lado seja 2. A unidade superficial do quadrado é distinta na unidade linear do lado. Dissemos, por exemplo, que a reta tem 2 polegadas de extensão e para designar o tamanho do quadrado engendrado pelo movimento da reta, multiplicamos o número 2 por si mesmo. Mas então vemos que a unidade empregada para medir o tamanho do quadrado difere totalmente, pois já não é uma polegada linear, e sim uma polegada quadrada. Nunca poderão as unidades lineares compor uma unidade superficial, porque a linha é geometricamente longitude sem latitude, e consequentemente, por muitos que sejam as linhas, não formarão superfície, pois cada uma de per si carece de latitude. Disto se interfere que ninguém jamais viu uma linha rigorosamente matemática, porque o que carece de latitude
não por ser visível para nós, e portanto todas as linhas que traçamos são inexatas e não representam fielmente o conceito matemático de uma linha. Considerações idênticas podem ser aplicadas ao cubo procedente do movimento perpendicular do quadrado, cujas dimensões geométricas se contraem a longitude e a latitude sem profundidade, de modo que por muitas superfícies quadradas que se empilhem uma sobre a outra não poderão formar um cubo. Para medir o cubo temos que multiplicar o número 2 3 vezes por si mesmo, e a unidade empregada deve pertencer à nova dimensão, pois já não serve nem a polegada nem a polegada quadrada, e sem a polegada cúbica. Temos, portanto, que cada nova dimensão não pode ser expressa em unidades da imediatamente inferior. Convém também ter em conta que quando movemos uma destas figuras para dar origem à outra, cada um de seus pontos tende a engendrar a sua linha correspondente. Ao mover uma reta em direção perpendicular a si mesma para engendrar um quadrado, supomos que não apenas os pontos extremos engendram as retas que limitam o quadrado, mas também que todos os demais pontos da geradora engendram outras tantas retas. Da mesma maneira, quando pelo movimento de um quadrado engendramos um cubo, não só as retas do primeiro produzem quadrado, mas todos os pontos da superfície se movem perpendicularmente a si mesmo e contribuem para gerar o cubo. Convém alertar que a figura geométrica chamada quadrado é a superfície compreendida entre os 4 lados, e não unicamente os 4 lados que constituem o perímetro. É preciso também ter em vista que, ao passarmos de uma dimensão superior, não se nos oculta nenhum ponto interior da inferior, pois ao olharmos de modo que nenhum ponto seu possa cobrir qualquer outro ponto, se aplicarmos todas essas considerações ao movimento de um cubo numa inconcebível direção perpendicular às dimensões conhecidas, que figura resultará? Pergunta. A primeira coisa que devemos compreender é que qualquer que fosse essa nova figura não poderia ser medida com nenhuma medida das que conhecemos presentemente. Nenhuma quantidade de cubos poderia engendrar a nova figura, porque esta requer a 4ª dimensão de que carece o cubo, e portanto deveria ser medida como uma unidade totalmente diferente. O tesserato das considerações acima expostas deduz Hinton certos resultados sobre esta nova figura geométrica, que ele chama tesserato. Das considerações acima expostas, deduz Hinton certos resultados sobre essa nova figura geométrica, que ele chama tesserato. Explica que há de ter 16 vértices, 32 arestas e 24 superfícies. Deve ter 8 cubos por limite. Da mesma maneira que a linha está limitada por 2 pontos, o quadrado por 4 linhas e o cubo por 6 superfícies, tendo o cubo 12 arestas e 8 vértices. Supondo que realmente existisse o tesserato, como impressionaria ele os nossos sentidos? Pergunta. Evidentemente nos pareceria um cubo. Para demonstrá-lo, consideremos novamente o infusório das 2 dimensões. Se colocarmos um cubo na superfície da folha de papel, o mesmo lhe parecerá seguramente uma misteriosa materialização. Porém, como verá ele o cubo de seu ponto de vista? Pergunta. Verá unicamente a porção do cubo em contato com a superfície da folha, e portanto o tomará por um quadrado, ou seja, pela forma adequada à sua limitação, à sua limitada consciência, pois não sabe o que significa um cubo. Da mesma forma, no plano físico, o tesserato nos pareceria necessariamente um cubo. Como, pois, poderia nossa limitada consciência ter ideia do tesserato? Pergunta. Todos que já estudaram a embriologia conhecem a maneira de observar um embrião em suas diferentes fases. Por exemplo, o investigador corta em fatias delgadas vários ovos em diferentes graus de incubação e os examina ao microscópio. Em cada fatia há apenas uma parte mínima do embrião, e com efeito tão fino que permite considerá-la como se só tivesse 2 dimensões. Mas combinando mentalmente as imagens de todas as fatias, o investigador obterá dessas imagens bidimensional uma ideia da forma do embrião com 3 dimensões. Assim é que se a um ser bidimensional quiséssemos sugerir a ideia de um objeto tridimensional, não teríamos outro meio senão de nos valermos de uma série de seções
bidimensionais, que ele procuraria mentalmente combinar para compreender que há algo além de suas faculdades perspectivas normais. É isto, por conseguinte, o que fomos a fazer. É isto, por conseguinte, o que temos a fazer para representarmos a mais simples figura quadridimensional. Imaginamos uma série de seções e procuramos combiná-las. Em nossa mente, tais seções nos parecerão sempre figuras tridimensionais, como um cubo. Achamos-nos aparentemente rodeados de objetos tridimensionais, mas se existe um espaço quadridimensional, então alguns desses objetos podem também ter 4 dimensões, conquanto deles vejamos apenas o que nos permite a nossa limitação. Por exemplo, todos os nossos semelhantes podem ser criaturas quadridimensionais e, portanto, em todos eles pode haver, e com efeito sabemos por outras considerações que há muito do que podemos ver. Uma pessoa totalmente comum pode estar aqui neste plano e, contudo, alguém que possa ver nas outras dimensões a parte desconhecida dessa pessoa, aqui chamamos alma, poderá haver ali um desdobramento seu, muito superior. Hilton cita em sua obra alguns exemplos curiosos da possibilidade próprias de um mundo de 4 dimensões. Repetirei aqui um desses exemplos, embora para compreendê-lo seja necessário um grande esforço de concentração. Uma famosa analogia. Voltemos novamente a um infusório bidimensional, que desta vez já não vive sobre uma folha de papel, e sim sobre uma degaudíssima lâmina de cera, através de qual passamos um fio de barbante e mantemos horizontalmente, com uma mão por cima e outra por baixo. Se o fio é esticado em posição perpendicular à lâmina e movemos para cima e para baixo, o infusório não poderá compreender porque nem como se move. Apenas perceberá o orifício aberto na superfície da lâmina de cera e a porção do barbante que a atravessa naquele momento. Se o fio fosse mais forte em uns pontos do que em outros, ou estivesse diversamente colorido, então o infusório perceberia as mudanças do tamanho e cor da partícula ao seu alcance, porém sem ter a noção do barbante em seu conjunto. Se passássemos um cone por uma lâmina de cera, introduzindo primeiro a cúspide ao infusório, pareceria um pequeno círculo que iria aumentando progressivamente, afinal desapareceria tão súbito e misteriosamente como aparecera. O infusório não perceberia as diversas fases do aumento do círculo, que lhe pareceriam separadas do tempo, quando realmente são partes infinitesimais de um todo, simultaneamente existentes no espaço, incompreensível à sua percepção. Suponhamos, porém, que em vez de manter o barbante perpendicular, o dispuséssemos em ângulo de 45 graus, igualmente tenso através da lâmina. Se movermos as mãos também verticalmente, como antes, e não em direção oblíqua, produziremos na lâmina um corte, não um orifício. Mas se a cera se soldasse logo depois do passado do barbante, o movimento de nossas mãos produziria uma lâmina de cera em orifício movediço, cuja variação de lugar seria tão rápida quanto maior fosse a inclinação do barbante. No entanto, o infusório só veria o orifício movediço, ou melhor, a porção do barbante que o atravessa, portanto, diria ilusoriamente que só existe movimento transversal próprio de seu mundo, quando o verdadeiro sentido do movimento em questão é de cima para baixo e de baixo para cima. Suponhamos agora que em vez de um, temos centenas de fios colocados no bastidor disposto no maior número possível de ângulos, entrecruzados uns com os outros, de modo a fornecer multidão de nós nos pontos de contato. Ao infusório parecerá que se move uma infinidade de pontos independentes entre si, como um verdadeiro caos, mas nas mais opostas direções. No entanto, esta fortuita confusão de átomos é para ele, em realidade, o lento, porém seguro movimento ascendente e descendente dos fios colocados no bastidor, cuja existência o pobre infusório desconhece. Tal é, alegoricamente, o caos em que nos encontramos. Quando movimentos vemos ao nosso redor e a aparente confusão e perturbação das vidas humanas são certamente uma parte do poderoso movimento de evolução presidido pela lei divina, conforme nos convencemos quando podemos observar de um nível mais elevado. Hilton expõe essa hipótese com muita apura e elegância.
e demonstra que vários fenômenos científicos podem ser explicados satisfatoriamente deste ponto de vista. É bom notar que, para facilitar a experiência do exemplo antes citado, seria preciso estabelecer certas condições relativamente à ordenação dos fios do bastidor, inerentes à matéria tal qual a conhecemos. Ilações a tirar. Muitos outros fenômenos de várias modalidades científicas são suscetíveis de explicação por este meio, adotadas por Hinton para expor uma nova e engenhosa teoria de gases. Sabemos que um líquido derramado sobre uma superfície plana se espalha em duas dimensões, enquanto que o gás se expande sempre em três dimensões. Assim como um líquido, quanto mais aumenta em comprimento e largura, tanto mais diminui em espessura. Não seria possível que um gás, ao dilatar-se em três dimensões, diminuísse a quarta, de maneira que a sua densidade expressasse a relativa espessura da quarta dimensão? Pergunta. Frequentemente vemos no mundo físico objetos que parecem reflexos um do outro, como, por exemplo, a mão direita em relação à esquerda, que não se pode sobrepor palma com dorso, apesar de sua perfeita analogia em todos os pontos, conforme demonstra a configuração de um par de luvas, uma ao avesso e outra à direita. Se desenharmos dois triângulos retângulos com um de seus vértices em direção oposta, ou seja, simétricos em relação a um eixo, e se o recortarmos do papel para pô-lo sobre a mesa, tornar-se-á impossível sobrepô-lo por mais que a movamos. Ao passo que conseguiremos no instante que a simples inversão de um deles, assim como revertendo em três dimensões um objeto de duas, poderemos transformá-lo em um reflexo, em seu reflexo no espelho. Não poderíamos obter o mesmo resultado convertendo em quatro dimensões um objeto de três? Pergunta. Hinton não só indica a possibilidade de explicar por este meio os fenômenos elétricos mais curiosos, como também faz deduzir desta teoria da quarta dimensão a necessidade de muitas leis de ótica universalmente reconhecidas. Eliminação do eu. Todo estudante de teosofia sabe que o primeiro passo do caminho do verdadeiro progresso é o abandono do eu, a expulsão da ilusão de separatividade e desenvolver um perfeito altruísmo para trabalhar em benefício do próximo. Certamente não é mera coincidência que o primeiro passo do prático e proveitoso estudo da quarta dimensão seja o que Hinton denomina eliminação do eu. Temos de eliminar nosso eu de nosso pensamento e renunciar ao nosso atual ponto de vista. Temos de operar com um certo número de cubos do gênero dos empregados nos jardins da infância. Depois temos de aprender a ver todos esses cubos em suas relações com um outro dentro do cubo maior, de que todos eles fazem parte. Naturalmente que devemos começar imaginando um cubo como em cima ou embaixo de outro, como diante ou atrás de outro, ou à sua direita ou à esquerda, mas todas estas concepções de suas relações são radicalmente falsas, pois só descrevem suas relações conosco e com nosso ponto de vista pessoal, sem nada incluir de suas relações reais e abstratas. O que pretendemos é a conexão real entre esses cubos, e para isso nos cabe manter-nos, a nós e a nossa atitude, inteiramente afastados da questão. Para a maior parte das pessoas esta é uma lição dificílima de aprender, mas tal é também a dificuldade em aprender o altruísmo nos planos superiores, de que isso não passa de uma instrução mecânica. Não bastante, tanto um como no outro deve-se atingir esta atitude antes de se poder conseguir certo desenvolvimento. Se entre nossos estudantes houver algum interessado por este leve esboço de assunto, sem dúvida lhe recomendo que procure as obras do Sr. Hinton e empreenda este fascinante estudo. A última e mais completa de suas obras, The Fourth Dimension, é acompanhada de uma caixinha de cubos coloridos.
que, segundo o autor, serão de grande utilidade ao estudante, ajudando-o a compreender as ideias ali expostas. Talvez haja alguns para que o desenvolvimento direto da visão astral, segundo as diretrizes de concentração, meditação e contemplação que descrevi, sejam mais simples do que a solução do problema por esta diretriz mais matemática. Todavia, tenho para mim que muito se beneficiará quem faça este estudo, desde que se sinta capaz de compreender algo de sua beleza. Poderá ou não ser bem sucedido no desenvolvimento de sua visão astral, ou em conseguir dentro de sua percepção física uma clara concepção da forma de um tesserato. Mas pelo menos seus estudos não poderão deixar de lhe proporcionar um novo ponto de vista, e deste modo ele não deixará de ampliar consideravelmente sua percepção. A obra dos auxiliadores. Preparação para a morte. Pergunta a algumas pessoas. Que nos ensina a teosofia relativamente à preparação para a morte? Pergunta. Conforme já dissemos, a única preparação eficaz para a morte é o bom emprego de nossa vida, e não devemos sentir-nos pesarosos quando ela se aproximar. E sem dúvida proveitoso nos familiarizarmos com os ensinamentos que sobre este particular nos dão os livros teosóficos. Não só para saber melhor o que ocorre depois da morte, mas também para encarar confiantemente qualquer contingência imprevista que possa sobrevir a nós ou aos que desejamos auxiliar. É de suma importância habituarmos a considerar a morte como um acontecimento perfeitamente normal e a olhar o além, não apenas sem repugnância, mas com prazer, como o final da cansativa vida física e o começo de uma vida melhor e mais elevada, cujas oportunidades de trabalho útil, auxiliar e auxiliador excedem muito as do plano físico. Está claro que quanto melhor conhecemos as conclusões da vida astral, tanto mais utilmente poderemos servir de consolo, auxílio e guia aos que atravessam os portais da morte sem ter tido as nossas vantagens no tocante da preparação para a mudança. É um exercício muito proveitoso para nós considerarmos os diversos casos que necessitam auxílio no mundo astral, a fim de que nos familiarizemos com eles e irmos durante as horas de sono em busca dos necessitados, nos empregando nos intervalos da vida física ao exercício de labor que deveremos fazer plenamente quando abandonarmos o envoltório carnal. Campo familiar. Se fizermos assim, nada nos parecerá estranho nem terrível quando chegar a hora da morte, e nós translandaremos mais uma vez para o plano astral. Aqui encontraremos nosso costumeiro campo de ação entre parentes e amigos, que nos receberão alegremente ao perceberem nossa contínua permanência junto deles, sem a desvantagem de terem de deixar-nos periodicamente ao voltarmos, ou melhor, ao descermos ao plano físico. Como disporemos então de mais tempo e estaremos em nosso cenário habitual, será fácil dilatarmos o campo de nossas atividades astrais, de modo a serem muito mais eficazes do que antes. Importância do auxílio. Há no plano astral muita coisa desconhecida por estas pobres almas, que lhe causam perplexidade e confusão por culpa da escandalosa negligência de suas igrejas em ministrar ensinamentos inverídicos e irreais sobre a outra vida. Alguns se aferram à vida terrena tão apaixonadamente quanto podem, porque seu desconhecimento dos interesses do suprafísico os leva a olhar com horror tudo que não seja terreno e a temê-lo, da mesma forma que o menino inexperiente teme a escuridão. Não creio que ninguém os faria crer que morreram, e rebelam-se contra o crescente autoconvencimento de sua morte. Antes de tudo, é mister tranquilizá-los e sossegá-los para depois lhes explicar com firmeza suave como não é possível a verdadeira felicidade naquelas regiões, sem que modifique seus pensamentos e propósitos de vida. Este trabalho é para eles lento e penoso, e ainda frequentemente fracassam nele e recaem novamente na infeliz e ilusória existência, como aconteceu com o exemplo do doutor citado em outro capítulo. Os invejosos e avarentos se apegam à terra e necessitam auxílio ainda mais vigoroso, porque são comumente tão refratários à razão e ao bom senso que poucas vezes se obtém deles resultados proveitosos. Outros se detêm na esfera terrestre, não por atração, mas pelo sentimento de alguém deve ter não cumprido
mas pelo sentimento de algum dever não cumprido ou de alguma dívida não paga. Grande número de pessoas parece dispor seus testamentos injustamente, e quando mais tarde na vida astral compreendeu seu erro, esforça-se inutilmente por corrigir os efeitos de seu ato. Há também os que têm em suas vidas físicas algum segredo de consciência e se morrem sem revelá-lo, são atormentados pelo desejo de livrar-se desse peso. Outras vezes se trata de documentos perdidos ou misturados com outros que só o morto sabe onde estão, ou dinheiro, ou ainda de dinheiro escondido, cuja lugar deseja revelar aos seus herdeiros. Em algum destes casos é possível que as circunstâncias favoreçam e auxiliem a intervir no plano físico e a satisfazer em parte os anseios do desencarnado, mas na maior parte das vezes o que de melhor lhes pode fazer é dar-lhes a entender que não se aborreçam pela oportunidade perdida, mas afastem os seus pensamentos da terra para se reajustar à nova vida. Caso tristíssimo é o de quem morre com rancor de outrem. Algumas vezes poderá perceber a injustiça que praticou e se arrependerá de seus sentimentos e ações, com vivíssimo desejo de reparar quanto possível o agravo feito. Outras vezes, infelizmente, os sentimentos de ódio e vingança persistem além do sepulcro, e o desencarnado deseja permanecer próximo da terra para consumar sua vingança, conforme vimos por alguns exemplos já dados. Além do ódio, há outros sentimentos que se prolongam além da morte. Recordo-me do caso de uma pobre mulher que pereceu num incêndio a bordo, por não lhe ter sido possível escapar do camarote. E embora não tivesse morrido envolto nas chamas, e sim asfixiada pela fumaça, seu terror foi tal que muitas horas depois de sua morte estava ainda aterrorizado, sem consciência de haver morrido, porém cria o que se chama de camarote invadido pelo fogo. Este caso é certamente de histerismo, e se bem que seja raro nas pessoas normalmente equilibradas, costuma ser frequente nos pusilânimes nervosos, pelo que os auxiliadores não têm meios para tranquilizá-los e consolá-los. Retardatários altruístas. Existem almas que prolongam voluntariamente sua estada em condições inferiores do mundo astral, em contato o mais estreito possível com a Terra, não por apreciá-lo, nem por qualquer motivo egoísta, mas exclusivamente por causa dos outros. Por exemplo, disto está na conduta do marido que foi citado no capítulo anterior, e mais surpreendente ainda é o de um esquisito personagem que com frequência tomava conta de um centro espírita. Sua vida terrena fora muito triste, sempre manchada por crimes e violências, cujo horror só o notou depois de morto, compungindo, pois, a ver o bem que poderia fazer para reparar tanto mal que havia praticado. Isso aconteceu porque alguns auxiliadores o induziram a tal. Já que a conduta na vida terrena o levaria a permanecer muito tempo no mundo astral, e desta forma, auxiliando os outros, poderia modificar a sua existência, tornando-a uma bênção para os auxiliados. Dedicou-se, por isso, com infatigável paciência e perseverança ao trabalho de infundir nos homens a certeza da vida depois da morte, o que certamente conseguiu em centenas de corações afligidos pela dúvida do dever do auxiliador.
Já temos falado muito e demonstrado quão útil e necessária é a obra dos auxiliadores, tanto durante o nosso sono como após a morte. Melhor emprego não poderemos dar à nossa vida do que esse misericordioso e caritativo trabalho. Conforme expliquei em meu livro Os Auxiliares Invisíveis, há lugar e ocupação para todos os que desejarem auxiliar e se sentirem aptos para tal. Com efeito, não devemos apenas cooperar na obra dos auxiliadores, mas também ajudá-los a remover as dificuldades que lhe tolhem os passos. Naturalmente, as dificuldades piores são as causadas pela atitude dos mortos, de seu egoísmo e apego à vida terrena, como já expus acima, e o melhor meio de saná-las está em procurar o máximo possível não perder nenhuma oportunidade de difundir os ensinamentos teosóficos. Outro enorme obstáculo com que deparam os que tentam ajudar os mortos é a horrenda e inércia crença em certos enunciados religiosos, de que eles tanto padecem. Outra fonte também de perturbações desnecessárias é a aflição egoísta descontrolada dos sobreviventes, mas a cura é a mesma para ambos os casos. O conhecimento obtido de todos esses assuntos poupará desespero tanto aos vivos como os mortos. Assim, para aqueles de nós que conhecem estas verdades, constitui dever sagrado procurar espalhá-las. Todavia, este é um dever que requer o máximo tato em sua execução. Jamais seria útil nem conveniente que a toda hora e em qualquer ocasião estivéssemos a enfiar teosofia em ouvidos moucos. Tal procedimento tenderia mais a aborrecer do que a interessar mais nossos ouvintes, tal qual acontecia conosco próprio, se alguém bem intencionado, mas indiscreto se nos aproximasse em plena rua para inquirir-nos se estavam salvas as nossas almas. Mas sem dúvida constitui dever de todo aquele que tenha recebido esta grande luz preparar-se para se tornar um canal através da qual ela possa fluir para os outros. Cabe-lhe estudá-la plenamente para capacitar-se e explicar a verdade sobre esses assuntos. Quando surge a necessidade, deve estar preparado para responder a qualquer pergunta inteligente que lhe seja formulada sobre tal filosofia. Provavelmente ocorrerá que mais cedo ou mais tarde, alguém que haja perdido um amigo ou parente o procure em busca de conforto e instrução. Importa-lhe então poder responder a tais perguntas de maneira integral e satisfatória e aproveitar essa oportunidade para conduzi-lo a adotar a atitude correta em relação à morte e à vida póstuma. Deste modo, diminuindo-lhe a aflição e aumentando-lhe o conhecimento, evitará que o consulente embarace a obra dos auxiliadores para com o que já partiram, e também preparará outros para compreenderem, e encararem lucidamente a morte que algum dia os visitará. Na teosofia temos um autêntico evangelho. Uma mensagem de boa nova a todos, uma mensagem de que não existe morte. Um evangelho que em verdade esplende vida e imortalidade. E é igualmente nosso dever, nosso prazer e nosso privilégio partilhar alegremente este evangelho com todos os que estiverem preparados para recebê-lo. Maiores possibilidades. Embora a vida ultratumba esteja tão condicionada pela vida terrena que a precedeu, equivocar-nos-emos rotundamente se a considerarmos apenas como uma vida de efeitos. Em verdade, isto pode suceder apenas os que cegamente ascendam à reordenação e a um ambiente astral. Coisa totalmente diferente sucederá a quem conhece algo do plano astral e de suas oportunidades. Ali há, evidentemente, possibilidades para fazer muito bem ou muito mal. Há muito que aprender em muitos sentidos, bem como uma infinidade de trabalho ativo para quem queira executá-lo. Naturalmente, isto não fará um homem comum.
Durante sua existência terrena, seus pensamentos estiveram demasiados autocentralizados, e agora essa será a sua tendência. Todavia, às vezes, ele começa a ver as coisas sob um novo aspecto, a compreender que até então esteve desperdiçando seu tempo, e em tal caso, provavelmente, fará um esforço honesto para sanar essa falha. Casos em que a morte foi o meio de uma mudança feliz em toda a atitude do homem. Não raro, o mal ficou completamente reformado, o de viver comum ascendeu a possibilidades superiores e mais amplas, e o bom se fez muito melhor e mais útil do que era antes. Caso curioso. Um exemplo destes nos é apresentado pelo caso de duas senhoras falecidas repentinamente, uma aos 18 e outra aos 16 anos. Em vida tinham sido boas moças, amáveis, carinhosas e prudentes, porém muito apegadas à vida, que as afagava com atrativas esperanças. A morte súbita as pôs em relativa confusão, de modo que no princípio tiveram dificuldades em adaptar-se ao novo ambiente, porém, uma vez em contato com a hoste de protetores invisíveis, entusiasmados em seu trabalho, de todo coração se aplicaram a ele. Como tinham morrido em plena adolescência, teriam um longo período de vida astral e puderam passá-lo com muitas vantagens. As pessoas encarnadas naturalmente sentiram muita pena das jovens cujo futuro na Terra foi bruscamente cortado pela morte. Elas, ao contrário, se sentiram plenamente felizes em sua nova e superior vida, ao qual lhe permitiam realizar num ano uma tarefa com excelentes resultados que teria exigido 20 anos na Terra, onde a imprescindível divisão do tempo certamente as obrigaria a consumir parte deles em frivolidades mundanas, ainda que não descuidasse de praticar boas obras. Nas novas circunstâncias não tiveram que desperdiçar nem um instante, e sem possibilidade de fadigas nem dores, adiantaram-se e venceram triunfalmente no caminho da perfeição, porque nunca pensavam em si mesmos, mas sempre na centena de seres que elas protegiam e auxiliavam. O encontro de amigos. Uma das perguntas mais frequentes relacionadas com a vida de além-túmulo é a de se podemos reconhecer ali os nossos amigos. Certamente que sim, pois se eles não mudaram, por que não havemos de reconhecer? Ele pergunta. O afeto subsiste e como imã atrai aqueles que o sentem, é muito mais facilmente do que aqui. Se o ser amado deixou a Terra há muitos anos, pode ser que haja transcendido o plano astral e entrado no mundo celeste. Neste caso, é preciso alcançarmos este nível superior para encontrá-lo. Porém, quando chegamos a esta altura, ali ele estará conosco mais intimamente ligado do que no corpo carnal, pois nunca perdemos os seres amados. Se nos habituarmos a olhar a morte como o trânsito para uma vida mais completa e ampla, é evidente que lá também os amigos nos aparecerão com um aspecto diferente. Não mais veremos na morte uma separação eterna, porque, em primeiro lugar, sabemos que a separação é impossível entre as almas humanas, e o objeto de nosso amor é a alma de nosso amigo, e não seu veículo externo, o homem verdadeiro e não sua vestimenta. Então perceberemos também que nos planos mentais inferiores não há separação, nosso amigo está sempre conosco, no espaço físico em íntima comunhão, capaz de corresponder ao nosso afeto, de vibrar com nossas emoções passageiras, de penetrar claramente na maior parte de nossos pensamentos. Porém, não está num céu fictício, além das estrelas. Todas as noites vamos para junto dele, durante as horas de sono. Se morrermos pouco depois dele, encontrar-nos-emos reunidos no plano astral, e se sobrevivermos por algum tempo, tornaremos a vê-lo no mundo celeste. Porém, em todo caso, a reunião será ligada por um afeto verdadeiro, porque o amor é uma das potências mais formidáveis do universo, tanto nesta como em outras vidas. Realmente, este assunto é digno de estudo, porque o conhecimento da verdade faz perder o temor da morte e embeleza a vida, desde o momento em que compreendemos seu objetivo e a sua finalidade. A morte foi acompanhada de alegria, não de dor, para os que vivem inegoisticamente. A antiga sentença latina, a morte é a porta da vida, é o portal da vida, expressa com insuperável precisão esta verdade, porque a morte é a porta que dá acesso a uma vida mais plena e mais elevada, tanto a quem como além da sepultura. Prevalece a mesma lei da justiça divina, na qual devemos confiar em relação aos nossos seres amados, e quando nos convencemos
da continuidade da vida, mais erros desaparecerão e veremos todas as coisas em suas verdadeiras proporções. A morte já não será para nós um terror, e sim um refulgente anjo da evolução, porque saberemos que, assim como deixamos os vestidos velhos por outros novos, assim também o Espírito se despede de sua roupagem carnal para entrar em novas moradas. O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater.